Boa tarde, galera. Então, depois de ter feito toda a revisão de estequiometria, a gente começa, então, finalmente, os balanços de massa com reação química. Como que é feito esses balanços de massa? Eu já adiantei um pouco para vocês naquele último exemplo, tá? Mas aqui, então, vou pegar um caso aqui de um balanço de massa em que 10 kg de cloro são misturados com 0,010 kg de hidrogênio, isso aqui dá aproximadamente 100 gramas de hidrogênio, né? E uma centelha promove a reação entre os gases, gerando HCl. Considerando a reação completa, determine o reagente limitante, a porcentagem do reagente em excesso, a massa do cloreto de hidrogênio formado, e fazer o balanço de massa e determinar a composição molar de saída se a conversão for de 95%. Então, vou explicar aqui parte a parte com vocês nesse exemplo e depois eu deixo um para vocês fazerem aí durante o horário da nossa aula, certo? Então, primeira coisa que ele parte que é a quantidade de massa, e você poderia falar, esse aqui que tem menor quantidade deve ser o limitante e tal, você não vai por aí, você precisa das quantidades molares para fazer esse cálculo. Certo? Então, o que a gente tem, o que foi dado é que 0,10 kg de Cl2, desculpem, gente, 0,10 kg de Cl2 são misturados com 0,010 kg de hidrogênio. E aí a primeira pergunta é quem que é o reagente limitante? E aí a gente vai fazer aquela nossa comparação que eu falei para vocês, né? Então, a primeira coisa que de um problema envolvendo reação química é você ter, então, o balanço, né, estequiométrico da reação, que é fazer o balanceamento. 2 cloros de cá, para a gente ter os 2 cloros e 2 hidrogênio, basta a gente pôr um 2 aqui, certo? E a partir da reação química eu consigo encontrar a razão estequiométrica entre os reagentes, né? A razão estequiométrica, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? 1 mol de Cl2 está para 1 mol de hidrogênio. 1 sobre 1, né? Dá 1. Então, a relação é, a cada 1 mol de hidrogênio, eu preciso de 1 mol de Cl2. Essa é a razão estequiométrica que a reação me deu, né? Para a gente saber a razão de alimentação, a primeira coisa é converter essas massas para mol, certo? Então, a gente vai fazer essa conversão. Então, eu tenho aqui, do Cl2, 0,10 kg de Cl2. Preciso converter isso para mol. Se você olhar a massa do cloro na tabela periódica, é aproximadamente 35,5 a massa atômica dele. Então, a massa do Cl2, eu posso falar que 1 mol tem 71 gramas, beleza? E aí, esses valores aqui, eu posso trabalhar, em vez de trabalhar com mol, eu posso trabalhar com quilomol, né? Quilograma e quilomol. Vai ficar mais simples na hora de fazer os cálculos. E aí, então, a gente vai fazer essa continha aqui, eu vou fazendo junto com vocês, tá? Quem estiver acompanhando aí, tenta ir parando, tentar fazer o raciocínio, parando o vídeo, tentar ir desenvolvendo essas partes, né? Uma a uma aí. Então, olha só a quantidade aqui que deu, né? 0,10 quilos. Aí você vê que já deu um número bem aqui decimal, talvez não compense muito a gente trabalhar com quilomol. Aí vocês podem trabalhar com grama mesmo, vai ficar mais simples, quer ver? 0,10 quilos, 0,10 quilos, deixa eu tirar esse quilomol e esse quilograma. Porque às vezes compensa mais trabalhar com quilomol, igual eu falei na aula passada. Mas nesse caso aqui, ó, 0,10 quilos, você pode falar que é 100 gramas. Ah, eu não quero falar que é 100 gramas, eu quero fazer a conversão bonitinha. Então você vai colocar aqui 1 quilo tem 1000 gramas. E aí, então, fazendo aqui o nosso cálculo aqui novamente, você vai ter 0,1 vezes 1000,
que são as 100 gramas, dividido por 71, dá 1,4 mol, é isso? 100 dividido por 71, 100 dividido por 71, dá 1,4084 mols, né? Vou colocar aqui aproximadamente 1,41 mol, certo? De Cl2, ok? Então a gente já conhece quanto que está alimentando no processo. Os 100 gramas que está alimentando equivale a 0,41 mol de Cl2. A quantidade de hidrogênio, aí aqui é mais fácil, né? 0,010 quilos. Se 0,10 é 100 gramas, 0,010 quilos. Vocês conferem aqui, ó, 0,010 quilos vezes 1000 vai dar 10 gramas. Ficou menos aqui, mas não vamos me preocupar com isso agora não. Então, 10 gramas de hidrogênio, vou converter isso para mol. Eu sei que 1 mol de H2, 1 mol do gás hidrogênio, tem 2 gramas de hidrogênio. Então, posso cortar aqui grama com grama. 10 dividido por 2, eu vou ter 5 mols de hidrogênio. Qual que vai ser, então, a razão de alimentação? Aqui está a letra B, né? Mas eu vacilei aqui, disse que não é a letra B não. A gente ainda está fazendo a letra A. A gente nem descobriu quem que é o reagente limitante ainda. A razão de alimentação, ela vai ser dada pelo quê? Vamos colocar aqui, razão de alimentação. A razão de alimentação, ela vai ser 1,41 mol de Cl2 sobre 5 mols de hidrogênio. Vamos pegar então 1,41 dividido por 5, deu 0,282. Vamos interpretar essas duas relações, essas duas razões? A reação, para ela acontecer de forma estequiométrica, é 1 mol de Cl2 para 1 mol de hidrogênio. Ele está falando que na alimentação a gente tem 1,41 para 5 de hidrogênio. Então, vocês percebam aí que a razão estequiométrica, considerando a referência como sendo o gás cloro, a razão estequiométrica é maior do que a razão de alimentação. Ou seja, toda vez que isso ocorre, quem eu coloquei como referência, que é o numerador, que é o Cl2, ele é o limitante. Então, Cl2 é o limitante. Um outro raciocínio que você podia utilizar é o seguinte, eu tenho 1,41 mol de Cl2, a reação é 1 para 1, então ele vai reagir com quanto? Com 1,41 de hidrogênio, mas você tem 5, é lógico que o hidrogênio tem excesso, certo? Se o Cl2 então é o limitante, o hidrogênio está em excesso. É o reagente em excesso ou está em excesso, tá? Beleza? Então a letra A está respondida, a gente já identificou que o cloro, apesar de ter uma massa bem maior, ele que limita a reação, certo? Então não dá para a gente comparar as massas, a gente tem que converter isso para mol. Agora vamos ver o que ele pede, então, na letra B, a porcentagem de excesso do reagente em excesso. Então, ele está pedindo lá na letra B a porcentagem do reagente em excesso. E aí vocês vão lembrar da formulinha, né? Que a formulinha é nana, nene, nene, vezes 100%, para você já ter a resposta direta em porcentagem. A porcentagem do reagente em excesso vai ser quanto que está alimentando, lembra que são 5 mols, quanto que reage? Se a reação é 1 para 1, desculpa aqui que eu passei aqui do ponto, né? Se a reação é 1 para 1 e você tem reagindo 1,41 mol do Cl2, deixa eu anotar isso aqui. Se a gente conseguir aqui colocar a reação estequiométrica, 1,41 do Cl2 reage com 1,41 do hidrogênio. E forma quanto? Forma o dobro, né?
2,82 do HCl, certo? Seguindo, então, quanto que reage do reagente em excesso é o limitante que ele está te informando. O limitante fala o seguinte, 1 reage com 1. Então, 1,41 reage com 1,41. A nossa continha, então, vai dar 5 menos 1,41 dividido por 1,41. Tudo isso aqui, né? Vezes 100. Vamos fazer essa continha aqui primeiro. Vamos ver lá. 5 menos 1,41 dividido por 1,41 vezes 100. 264,6%. 254,6%. 6% do excesso. Vamos interpretar esse valor? Olha só 1,41 reage, mais do que o dobro dele está em excesso. Olha aqui, mais que o dobro mesmo, ó, 254, de 1,41, de 5, só 1,41 está reagindo. O restante, que é esse restante aqui, ó, 3,86 aproximadamente, ficam sem reagir. 3,86 está 254,6% em excesso, certo? Então, na letra B, a gente aplica essa formulinha, que é a fórmula que eu falei para vocês, um macete para lembrar, nananenê. Se você aplicar essa fórmula, você tem a porcentagem do reagente em excesso. E aí, vamos ver o que ele pede na letra C, né? Na letra C, ele pede assim, ó, qual que é a massa de HCl formada? Se a reação for 100%, né? A gente viu que se a reação for 100%, deixa eu fazer o cálculo completo para vocês, não vou fazer direto não, tá? Segundo aqui a reação, ele fala que 1 mol do Cl2 forma 2 mols de HCl. E essa é a relação estequiométrica que a reação me deu. E nessa reação, em específico, ele me deu que tem 1,41 mol do limitante. Se 100% do reagente limitante for convertido em produto, basta a gente usar essa conversão aqui, essa razão estequiométrica. 1 mol de Cl2 forma 2 mols de HCl. Se você cortar mol de HCl com mol de HCl, você vai ter, mol de Cl2, você vai ter 2,82 mols de HCl. Mas ele não está me perguntando o mol de HCl, ele está me perguntando a massa. Aí basta a gente achar a massa, né, utilizando aí a massa molar, a gente consegue achar essa massa. Então, 2,82 mols de HCl, aí eu tenho que conhecer a massa molar do HCl, né? Para assumir com mol, vou colocar mol embaixo, para aparecer em cima, eu vou colocar grama. 1 mol de HCl, consultando na tabelinha periódica as massas atômicas, você chega na massa molar de 36,5, aí corta mol com mol, sobra gramas de HCl. Então, fazendo essa conta, vai dar 2,82 vezes 36,5, 102,93 gramas. Ou, ele me deu as quantidades em quilo, eu posso falar que seria 0,1093 quilogramas, tá? Uma forma diferente aí de afirmar essa reação. Na letra D, ele está perguntando, aliás, ele está falando para a gente fazer o balanço de massa e determinar a composição molar de saída se a conversão for de 95%. Então, até agora, o nosso exemplo aqui era somente estequiometria. A partir de agora, se vocês não entenderam até que a letra C, volta, assiste o vídeo de novo, tá? Para chegar aqui no balanço de massa e não ter dúvida, vocês vão ver que o balanço de massa com reação química muda uma frasezinha lá na equação do balanço, tá? E aí eu vou passar isso para vocês. E ele está pedindo então para a gente fazer essa
balanço de massa e determinar a composição molar de saída se a conversão for de 95%. Como que eu dou a dica para vocês? Façam uma tabelinha da forma que ele deu no enunciado, né? Da reação que ele deu no enunciado. Então, no enunciado ele deu que a reação é de cloro com hidrogênio, formando a quantidade aqui que é de HCl. Vou colocar aqui a reação balanceadinha, né? Na primeira linha da sua tabela, depois aqui embaixo da reação, você vai começar a colocar a letra A, que é de alimentação. O R de reação. Se for um reagente, está relacionado ao consumo. Se for um produto, está relacionado à formação. E aqui no final, você vai colocar as quantidades S, que é de saída. Por que isso? Vamos lembrar do balanço de massa sem reação química, não era o que entra igual que sai? Agora imagine como que ficaria uma reação, uma equação do balanço de massa para um reagente. Seria o que entra menos o que consome, seria igual ao que sai. Isso aqui para quê? Para reagentes. Porque o reagente, a partir da medida que ele for sendo consumido para transformar em produto, a massa vai ter um decréscimo. Então, se a gente fizer o balanço de massa isolado para um reagente, a equação ficaria desse jeito, o que entra menos que consome é igual ao que sai. E para um produto, aí o produto, se tem alguma entrada dele, geralmente não tem, né? Geralmente ele vai ser formado no processo, mas se tem uma entrada, é o que entra mais o que forma. Tudo que formou do produto, mais tudo que entrou vai ser igual à quantidade que sai. Então, essas são as equações do balanço de massa para reagentes e para produtos numa reação química. Então, balanço de massa em um reator, se você estiver levando em consideração só essa parte aqui de reação, a reação química que está acontecendo, né? A equação do balanço de massa vai agora acrescentar esses termos, né? Lembrando que sem reação química, sem acúmulo, sem vazamento, a gente viu que o processo, a equação era o que entra igual ao que sai. Isso aqui só é válido se não tiver reação, né? Agora, com reação, a gente tem que levar isso em consideração, beleza? Então, retornando aqui para o nosso exemplo, quanto que está alimentando, gente, é quanto que entra no processo. Aqui não vai ficar legal porque eu acabei deslocando um pouquinho a tabela aqui. Ó. Mas eu vou puxar aqui as colunas para ficar mais organizado, tá? Então, essa quantidade aqui da primeira coluna seria a quantidade que entrou, essa aqui é a quantidade de hidrogênio e a quantidade que forma de produto. Quanto que está alimentando do cloro? Vamos relembrar aqui? Do cloro está alimentando 1,41 mol. 1,41 mol. Você pode até colocar aqui que é em mol já, né? Para não ficar repetindo aqui as unidades. Do hidrogênio, vocês concordam comigo que a gente viu que esses 10 gramas que estão entrando aqui no processo equivale a 5 mols, certo? Então a gente vai botar aqui 5 mols. Nesse processo ele não me fala que está entrando o produto. Então a quantidade que entra do produto é zero. O produto está sendo formado durante o processo. Beleza? Se a reação for 100%, quanto que vai consumir do reagente? Vai consumir 1,41. Quanto que ia sair? Balanço de massa, né? O que alimenta menos do que consome é igual ao que sai? Certo? Então seria 1,41 menos 1,41 seria zero. Isso é o balanço de massa. Quando a gente organiza assim na forma de tabelinha, fica bem mais tranquilo, né? Mas vamos olhar o que ele me falou no enunciado da questão. Vamos ver se ele me fala se tem um certo consumo, uma certa taxa de conversão para essa reação. Se ele falou, não vai ser 100%, né? Então a gente vai buscar lá. Deixa eu pegar aqui até uma outra cor, vou pegar o verdinho que vai ficar melhor. Ele falou, faça o balanço de massa e determine a composição molar de saída se a conversão for 95%. Ou seja,
De todo o limitante, apenas 95% são convertidos. Vamos tirar 95% de 1,41? Vamos tirar esses 95%. 1,34. Eu vou arredondar para ficar mais simples. Então, de todo o limitante, 1,34 que vai ser consumido. A reação não é 1 para 1? Se 1,34 reage, ó, a reação é 1 para 1. Se 1,34 reage, quanto que vai consumir do hidrogênio? Do hidrogênio vai consumir também 1,34. Quanto que vai formar do HCl? Ué, a reação do cloro para o HCl é 1 para 2, então vai ser o dobro. Então vai ser 2,68. Tudo isso aqui está em mol, tá? Eu coloquei aqui só na primeira linha, mas tudo em mol. Vou voltar aqui, não custa nada para ficar organizadinho para vocês. Tudo isso aqui que eu fiz até agora foi a estequiometria. O balanço de massa é essa composição final aqui de saída. Ué, se está entrando 1,41, está consumindo 1,34, essa não precisa nem fazer conta, né? Quanto que vai sair do Cl2? Ué, do Cl2 vai sair 0,07 mols. Quanto que sai do hidrogênio? Do hidrogênio vai sair 3, que é 5 menos 1,34, 3,66 mols. Quanto que forma? Quanto que sai do produto? Do produto sai o que entra mais o que forma, sai 2,68 mols. Beleza? Então, a resposta final, qual que é a composição molar de saída? Depois de fazer o balanço de massa, a composição molar de saída é o seguinte. O número de mols do cloro é 0,07 mols. Isso para uma conversão de 95%. Se fosse 100%, não ia sair o reagente limitante, ia sair só o excesso. Número de mols do hidrogênio, 3,66 mols. E o número de mol do produto, esse é o mais simples, né, gente? Porque é o mesmo valor, 2,68 mols. Beleza? Isso daqui, gente, se vocês souberem essa questão do balanço de massa, facilita muito até para fazer algumas questões de vestibular ou de Enem, tá? Se vocês até quiserem, eu até faço uma com vocês depois no atendimento. Quem quiser aprofundar um pouquinho aí nessas reações, tranquilo? Então, como tarefa que vocês vão fazer no horário de aula, no próximo horário de aula, é fazer um balanço de massa parecido com essa reação, que é com um processo químico com uma reação, certo? Gente, muito obrigado. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento, tá joia? Até mais.